estamos saindo de uma pandemia de Covid-19 que mexeu com a vida de todo mundo. Mas na área do direito sobraram ainda aí alguns resquícios de medidas que deveriam ser provisórias, mas acabaram permanentes. Uma delas é a chamada advocacia virtual. Qual é a sua opinião sobre ela? Assim, a advocacia virtual ela prejudica a advocacia de uma maneira gritante a partir do momento que impede que os advogados convivam entre si. Quando eu faço advocacia virtual, eu estou isolado ou na minha casa ou no meu escritório, estou exercendo a advocacia à distância e não estou convivendo com as demais pessoas. Antes da pandemia, os advogados se encontravam no fórum e debatiam as questões, andavam na rua e se encontravam. Hoje não se encontram mais. A advocacia virtual ela é uma realidade, ela trouxe uma facilidade, um facilitador para o advogado. Tem advogado que prefere e tem dificuldade com os meios de informática ou não tem condições de manter os meios de informática, prefere fazer audiências do fórum, e tem advogado que, pelo conforto, pela tranquilidade, prefere fazer audiência do próprio escritório de casa. Então, eu acho que assim, pela quantidade de advogados e pela estratégia jurídica, eu acho que isso é uma opção do advogado. Agora, o judiciário precisa estar no fórum. Eu não posso chegar no fórum para despachar uma petição, por exemplo, e não ter um juiz para me receber. Isso está errado. Tá? O Ministério Público tem que estar no gabinete dele. Eu não posso querer despachar uma petição com o Ministério Público e não ter ninguém para me receber. Cada um no seu espaço. O fórum não pode estar esvaziado dos funcionários que precisam estar no fórum, atendendo a advocacia quando a advocacia vai para lá. Então, o fórum tem que existir. As pessoas têm que estar presentes no local de trabalho dela. Um outro aspecto muito discutido nessa questão, doutor Carlos, é a questão da audiência virtual. Uhum. Isso é muito ruim para o cliente, para o advogado, no geral. Na época da pandemia, eu participava da ordem, a gente montou um grupo, um comitê de crise, e começaram a falar assim, olha, a pandemia tem que parar, as audiências tem que fechar. E o que eu falava era o seguinte, se nós não tivermos um meio de ter uma audiência virtual, a advocacia morre, e morre de fome. Os processos precisam continuar. A audiência virtual ela é uma facilidade para o advogado que assim deseja. Então, tem casos que é importante a audiência presencial. Tem casos que é importante a testemunha estar lá, até para você saber quem está falando, o que está acontecendo, como que são as coisas, se tem alguém perto. Porque na audiência virtual, se faltar um pouco de respaldo ético de algum advogado, é possível que ele coloque alguém para dar informação ali, que uma pessoa ouça o depoimento da outra, e atrapalhe o processo. Tá? Então, cabe ao advogado, da parte contrária, por exemplo, se quiser, qualquer advogado, escolher se ele se satisfaz com a audiência virtual ou não. Que nós temos que pensar também no facilitador e na questão econômica. As audiências virtuais possibilitam que um advogado do interior participe de um julgamento em São Paulo, que eu aqui em São Paulo posso participar daqui a meia hora, se eu quiser, de uma audiência em Presidente Prudente ou em outro estado. Isso é um facilitador, inclusive econômico. Tá? Eu ganho tempo, eu ganho dia, então eu facilito a advocacia. Em termos econômicos, eu possibilito a minha participação em vários processos que antes eu não conseguia. Então, é um facilitador que nós não podemos descuidar. Mas eu acho que tem que deixar a critério do advogado. Estava ouvindo aí o advogado criminalista Mário de Oliveira, dizia que o processo penal online precisa acabar. O senhor concorda com a opinião dele? Eu acho que o processo... Adoro o Mário, mas eu acho que o processo penal, e qualquer processo, o online, ele na verdade, assim, o processo online, que é aquele processo eletrônico, ele é um facilitador. Tem uma outra discussão agora, que é a alteração do sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é péssima para a advocacia. E faltou discussão nesse sistema. Mas o processo online facilita a vida. O processo, não mais o processo físico, o processo eletrônico. As audiências online, né, eu entendo que ela deve ficar a critério do advogado, da parte. A não ser casos específicos sejam marcados, mas se o advogado quiser uma audiência online, pode ser marcada. O interesse é dele, a estratégia é dele. E, repito, é questão financeira, questão econômica, de comunidade e de permitir o trabalho mais amplo desse advogado. Falando em comunicação, como é que o senhor vê as transmissões de sessões do judiciário pela televisão? Isso é um caso que geralmente provoca polêmica. De um lado, aqueles que acham que é um avanço democrático das pessoas poderem assistir aos depoimentos, às discussões jurídicas do julgamento. E há quem veja isso aí exatamente o contrário, que é uma forma de exposição desregrada de pessoas,
de envolvidos em processos. Qual é a sua avaliação? O Darwin, eu sou voto vencido, já fui criticado por isso, mas eu sou completamente contra a transmissão ao vivo de julgamentos do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. E por que eu sou contra isso, Darwin? Porque, na verdade, quando você tem um julgamento ao vivo, você está se cuidando, se preocupando muito mais com a resposta pública e midiática do que com a resposta processual. O Poder Judiciário não está lá para agradar ou desagradar quem quer que seja. Está lá para agradar a lei, para agradar o senso de justiça e para dar uma boa decisão. Quando nós temos esses longos julgamentos com votos gigantescos, porque a mídia quer ouvir toda a erudição de um voto, isso se afasta do poder do ser humano normal, do ser humano médio. Isso não era um pouco no começo, porque depois a coisa virou rotina, né? Ainda tem, mas ainda tem rotina, ainda se assiste. Eu acho o seguinte, eu acho que não deve ser transmitido. Eu acho que o resultado é o que importa para a população. E quem quiser, que vá ler os votos, que vai entender. Então, assim, tem um resultado. Poxa, esse resultado é interessante. Eu gostei desse processo. Você entra no site hoje do Supremo Tribunal Federal, você pega o acórdão, você pega o voto, você vai ler e vai entender. Agora, nessa questão de televisionar trechos passados, depois reproduzidos ou novamente reproduzidos, você dá uma pincelada em entendimentos completamente equivocados daquilo que está acontecendo. Além de você estar utilizando de uma divulgação e uma exposição desnecessária e exacerbando uma vaidade que hoje em dia não tem lugar dentro do judiciário, na minha opinião. O senhor diria que o direito criminal no Brasil piorou depois da pandemia? Eu acho que o direito como um todo piorou depois da pandemia, Darwin. Eu acho que assim, o Por quê? judiciário se afastou da realidade. Essas questões o afastamento do fórum, o afastamento do dia a dia, do poder público, das conversas, inclusive o judiciário, quando fazia um julgamento conjunto, por exemplo, ou os juízes estavam no fórum, que tinha lá a criticada hora do lanche, eles estavam lá conversando entre si. Era bom, fazia bem. Hoje está cada um no seu canto. Hoje o mundo está isolado. Isso vale para as cortes superiores, tipo Tribunal de Justiça de São Paulo, ou vale para o Fórum de Mogi? Vale para o Fórum de Mogi também. Vale. Nas pequenas cidades, é importante o juiz estar lá. Essa ausência se consagra? Se consagra. Infelizmente, nas pequenas cidades se constata uma ausência, constata a falta de juiz nos fóruns. O juiz tem que estar no fórum. E os juízes no fórum, os advogados também circulando por lá. Melhorou, está melhorando. Tem determinação do CNJ para que todos os juízes voltem, mas está difícil voltar. Como é que é trabalhar com o Código de Processo Penal feito em 41, com poucas alterações, e com uma Constituição que já começa a ficar velha aí, com 36 anos, já que é de 1988? Bom, o Código de Processo Penal ele é de 41, entrou em vigor em 42, Darwin, e lógico que ele tem sofrido várias alterações. Todo o sistema processual ele mudou demais, né? Eu, quando comecei a advogar, na verdade, quando era estagiário, você pegava o interrogatório do réu, por exemplo, ele era no início do processo e não precisava nem ter advogado. O advogado era constituído depois do interrogatório. O advogado, no início, o réu era interrogado, eu não podia, pela lei, eu não podia intervir nem participar. Quanto eu briguei com o juiz, que o réu falava uma coisa, o juiz deixava consignada a outra, porque era tudo datilografado. E quantas vezes eu briguei com o juiz e falei assim, olha, ele não falou isso, ele falou outra coisa. Ah, não, ele falou isso. Então, tinha brigas homéricas. Até uma delas, eu lembro uma juíza que falou assim, não, ele não falou isso. Eu falei, ele falou deste jeito. Não falou. Daí ela falou assim, então tá bom, eu tô indo embora, não vou assinar. Cheguei para o meu cliente e falei assim, vamos embora. Ele tremendo de medo. Né? Ela assim, doutor, o senhor vai prejudicar o seu cliente. Eu falei assim, eu posso prejudicar aqui, mas se ficar consignado certo, talvez eu absolva no tribunal. Porque se ficar errado, eu vou prejudicar aqui e no tribunal. Por isso que eu não vou assinar. Ela, muito brava, ela pegou, rasgou o papel, fazendo um drama. Então, vamos recomeçar o interrogatório. Eu falei, fica à vontade, vamos recomeçar. Então, o advogado, ele cabe a ele mostrar o direito. Eu não estou lá para brigar. Eu não estou lá para discutir. Eu estou lá para mostrar o direito e fazer com que o direito prevaleça. A hora que eu consigo fazer o direito prevalecer, a questão está resolvida. Então, ali esteve resolvida. Quantas vezes eu fiz isso e era um momento em que o advogado não podia se manifestar no interrogatório? A lei evoluiu. Hoje, o interrogatório é o último ato do processo. O réu ele conhece todas as provas produzidas contra ele. Eu posso fazer perguntas para o meu cliente. O direito hoje, que em 88, quando a Constituição modificou, né, que o direito ao silêncio era interpretado, que até 88, se o réu ficasse em silêncio, esse silêncio era interpretado contra ele. Mesmo após a Constituição de 88, eu vi algumas decisões dizendo o seguinte, olha, ele ficou preso, ficou quieto, ficou em silêncio durante a prisão, portanto, na verdade, ele deve ser culpado e vou mantê-lo preso. Eu vi decisões nesse sentido, depois de 88. Então, assim,
O direito evoluiu demais. E o Código de Processo Penal ele foi evoluindo aos poucos também, mas ele evoluiu. Então, mas já a base... na hora de uma reforma do judiciário, o senhor diria isso? Eu acho que está na hora da Ou isso é meio perigoso eu tenho um pouco de receio de reforma do judiciário, mas eu acho que está na hora, Darwin, da gente voltar a ter consciência e resgatar os bons valores da advocacia, os bons valores do judiciário para essa nova advocacia, para esse novo judiciário que existe. Tá? Então, isso precisa ser resgatado. São bons valores humanos que precisam voltar para o judiciário.